gente vai começar uma série. Se você prestou atenção na capazinha do YouTube hoje, do culto de hoje, está uma capa um pouco diferente, porque hoje nós começaremos uma série que vai até o final do ano agora. Vai parar no mês de maio, que é o mês da família, aqui e acolá dá uma parada por uma coisa ou outra, mas até dezembro, até o segundo domingo de dezembro, a gente vai estar aqui agarrado na série, no livro de Hebreus. Já fica aí o desafio para você, leia o livro de Hebreus. Você devia ler o livro de Hebreus pelo menos uma vez, todos os meses. Todos os meses você devia pegar, vou ler o livro de Hebreus. A igreja está pregando em Hebreus, vou ler o livro de Hebreus. Aí quando você lê o livro de Hebreus, a segunda vez, aí você vai ver que ele fala muito do Antigo Testamento. E especialmente do Pentateuco. Aí você também devia ler o Pentateuco. Você devia ler Hebreus uma vez por mês, e até o final do ano ler o Pentateuco pelo menos umas 2 vezes. Devia ler o Pentateuco. O pastor teve o desafio lá do Novo Testamento, né? Já. Obadias, está nos profetas, né? Já bota na lista aí o Pentateuco. Bota para ler o Pentateuco, que tem muito a ver com a mensagem de Hebreus. E hoje nós iniciamos uma mensagem. Uma série. E essa série, ela é uma série, tem um único autor. Porque a Bíblia tem um único autor, que é o Espírito Santo. Mas é uma série que vão ter vários diretores. A gente fez mais ou menos aí 32 episódios. São 32 mensagens no livro de Hebreus, aonde a gente vai estar revezando. Eu vou estar pregando, o pastor Sandro vai estar pregando, o pastor Rogério vai estar pregando também dentro do livro de Hebreus. Os seminaristas vão estar pregando também dentro do livro de Hebreus. Juntamos, pensamos na grande ideia, fizemos as divisões, pensamos naquilo que é importante do livro, quais são as ideias do livro. Estudamos juntos esse livro para poder entregar para a igreja algo que venha da parte do Senhor. Então esteja orando, leia o livro de Hebreus, se prepare, porque a gente tem uma jornada boa no livro de Hebreus. Quem tem vindo na quarta-feira, tem acompanhado a série no livro de Jó. A série está no finalzinho já. Está já na segunda parte da última temporada. E a gente vai entrar no capítulo 38, quarta-feira. E aí, se você não assistiu nenhum episódio da série ainda, você vem na quarta-feira, porque na quarta-feira, capítulo 38 de Jó, tem algo especial. Porque no capítulo 38, até agora, a gente viu Jó falando, viu os amigos de Jó falando, viu um rapaz lá que apareceu falando, Eliú, zangado e tudo mais. Mas no capítulo 38, quem vai falar é Deus. É Deus quem vai falar. E isso por si só já devia, sabe aquele episódio que você, eita, e agora? Vai aparecer fulano. Eu não posso perder esse episódio, não posso, fulano vai aparecer, estou aguardando tudo isso. Jó veio falando tanto, cadê Deus? Cadê Deus? Se não aparece, aí Deus vai aparecer. Aí Deus vai falar. Então, você não devia perder o episódio de quarta-feira. Venha, Jó capítulo 38. E hoje, começaremos uma série no livro de Hebreus. Então, meus amados irmãos, sem mais delongas, se prepare aí na cadeira. Vamos entrar hoje, primeiro episódio, primeira mensagem no livro de Hebreus. E como de costume, a primeira mensagem é uma mensagem introdutória ao livro. É uma mensagem onde a gente vai ver de uma forma geral o que esse livro está ensinando para mim e para você. Como, de uma forma geral, esse livro pode ser aplicado para a minha vida e para a sua vida. Hebreus. A gente mandou até fazer, saiu post lá no Instagram, a gente está preparando um quadro para colocar ali, sobre a supremacia de Cristo, porque o livro de Hebreus fala, e ele destaca, sobretudo, a superioridade de Jesus Cristo. Bota no seu juízo, é uma coisa para ficar na sua cabeça até o final do ano. Quando alguém falar de Hebreus, você lembra, esse livro está falando que Cristo é superior a qualquer coisa. Cristo é superior ao judaísmo, Cristo é superior ao sumo sacerdócio, Cristo tem um sacrifício melhor, Cristo tem um sacerdócio melhor, a palavra dele é melhor que a palavra dos anjos, então Cristo tem uma revelação mais perfeita, Cristo é superior a tudo. Então isso já tem que ficar na sua cabeça. E o autor desse livro, a gente vai ver já quem escreveu, o autor vai exortar os leitores a perseverarem na fé. Ao que parece, quando ele escreveu essa carta aos Hebreus, a igreja, o público ao qual ele escreveu, estava passando por uma grande perseguição. Algumas pessoas estavam até arriscando abandonar a fé. Algumas pessoas estavam até arriscando ter aquele pecado imperdoável. Algumas pessoas estavam até pensando em apostatar da fé.
E aí ele escreve aos hebreus, vão ter várias exortações. Ao longo da carta, você vai ver, ao longo da carta, várias exaltações dizendo, persevere, não volte para trás, não seja contado entre aqueles que deixam as coisas no meio do caminho, persevere. E aí, o argumento do autor é, você precisa perseverar, porque você tem Cristo, e Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior ao judaísmo, Cristo é superior, tem um sacrifício melhor, Cristo tem um sacerdócio melhor. Você precisa perseverar na fé. Ele vai desenvolvendo todo esse argumento. Então, essa é uma epístola que vai brilhar a beleza da supremacia de Cristo e a excelência da nossa fé nele. O autor dessa carta nós não conhecemos. Não é uma carta que começa dizendo assim, como as cartas de Paulo. Paulo escreve para fulano, ou ele termina a carta dizendo, olha aqui a saudação de próprio punho. A gente não tem um autor definido para a carta aos hebreus. Alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foi Barnabé, outros acreditam que foi Apolo, mas nós não temos certeza. Então, não é algo que a gente possa se deter muito tempo nisso. A carta foi escrita provavelmente entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo, porque ele faz tantas referências ao templo e ao sacerdócio, que se o templo já tivesse sido destruído, certamente ele falaria na carta. Então, como ele não trata disso na carta, provavelmente essa carta foi escrita antes dos anos 70. E por ser escrito antes dos anos 70, isso traz uma informação importante para mim e para você, que é sobre a perseguição. Ao que parece, esses irmãos aqui estavam passando por uma grande perseguição. Só que antes do ano 70, o Império Romano não perseguia o cristianismo. Eles achavam que o cristianismo fazia parte de uma seita judaica, como fossem os fariseus, como fossem os saduceus, como fossem os essênios. Eles pensavam, não, tem mais uma seita dentro do judaísmo. Então, provavelmente, esses irmãos que estão sofrendo a perseguição, eles estão sofrendo a perseguição por pessoas do judaísmo, pessoas judaizantes que estavam perseguindo a igreja. E isso é muito importante quando você olha para quem foi dirigida essa carta. Ele não diz aqui, como nas outras cartas, Paulo escreve para Timóteo, Paulo escreve para a igreja de Éfeso, Paulo escreve para a igreja de Colossos, ele diz para quem ele está escrevendo. Nessa carta não diz. Mas, a partir do que ele vai recomendando na carta, você consegue perceber que ele está escrevendo para uma igreja composta essencialmente por judeus que se converteram ao cristianismo. Judeus que abraçaram o cristianismo. E aí você vai identificar 3 grupos nessa carta. Aí logo de cara, essa carta, só em você identificar os grupos, ela começa a falar o meu e o seu coração. Porque ele vai falar para 3 tipos de pessoas ao longo dessa carta. Ele vai falar primeiro para pessoas que são convertidas, ele vai dirigir exortações a crentes fiéis que entregaram seu coração a Jesus Cristo, mas ele vai dirigir também essa carta, exortações a pessoas que estão na igreja, mas estão perdidas, pessoas que não são salvas, mas que estão na igreja, estão frequentando a igreja, estão lá abraçando as coisas da igreja. Então você consegue identificar pessoas salvas, ele se dirigindo a pessoas salvas, você consegue identificar ele dirigindo a pessoas perdidas, e tem um outro grupo, que é um grupo extremamente perigoso. A gente deve refletir muito sobre esse grupo, que ao que parece, ele escreve para pessoas que são convencidas. Como assim convencida? Convencida de achar que eu sou, tal? Não, não é isso. Pessoas convencidas são pessoas que intelectualmente, mentalmente, eles acreditam na palavra de Deus. Só que a palavra de Deus não produziu nenhuma mudança no seu coração. Não teve mudança de vida alguma. A pessoa aceita a fé cristã. Aceita, não, eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou. Eu entendo. Não, eu acredito nisso, sim, mas isso não produz mudança nenhuma na vida dessa pessoa. E aí essas pessoas são as convencidas intelectualmente, mas que não são salvas. São pessoas que, de repente, deixaram a arrogância tomar conta do seu coração. São pessoas como aquela parábola do filho pródigo, aquele filho que está perdido dentro de casa. É filho, tem as bênçãos do pai, mas está perdido dentro de casa. Então essa carta é uma carta que escreve para esses 3 tipos de pessoas. Os 2 grandes temas, a gente já falou, a superioridade de Cristo sobre anjos, sobre Moisés, sobre os sacerdotes, sobre os sacrifícios, e também a principal aplicação que ele faz
é a perseverança na fé. Persevere na fé, não seja contado entre aqueles que retrocedem, ele vai dizer. Aceite a disciplina que vem do Senhor. O Senhor quer o seu bem. É o argumento dele. Persevere. Vão ter momentos de muita luta, de muita dor. Ele vai chegar e dizer assim: olha, vocês ainda não resistiram até o sangue ao pecado que está tenazmente assediando vocês. Vocês não resistiram até o sangue ainda, mas vocês foram espoliados os bens de vocês, tiraram os bens de vocês, perseguiram vocês, prenderam vocês, mas vocês não negaram a fé. Perseverem. Esse é um tema importante, sobretudo para os dias de hoje. Sobretudo para os dias de hoje, que a gente, por muito menos do que esses irmãos sofreram, nós abandonamos a fé. E se não abandonamos a fé, nós abandonamos algum aspecto da fé. A gente começa a inventar um Jesus, a nossa imagem e semelhança. A gente começa a inventar um Jesus que faça sentido para mim e para você. Mas a gente não olha para o Jesus das Escrituras. A gente começa a pensar: não, isso daí, não acredito nisso não. E geralmente quando é assim, é alguma coisa que fere a gente, que machuca a gente, que força alguma reflexão, que força que eu e você tomamos alguma atitude e a gente vai e busca outro caminho. Não, eu acho melhor ter uma outra explicação. Eu não acredito não, essa é a sua interpretação. É frase clássica de quem quer fugir das Escrituras. Não, essa é a sua interpretação. É você que está dizendo isso. Então, dois grandes temas importantes. E a grande ideia desse livro, aí você bota isso no seu juízo. Até terminar dezembro, você tem que ter essa frase decorada na sua cabeça. É igual a de Jó. Quem lembra da grande ideia do livro de Jó? A gente já falou 32 vezes no livro de Jó. 32 vezes. Foram 32 mensagens no livro de Jó e faltam mais 4 ainda para terminar. Vão ser 36 mensagens no livro de Jó. A grande ideia do livro de Jó: Deus é soberano sobre todas as coisas. E nenhum dos seus planos pode ser. É isso que o livro de Jó está ensinando. Deus é soberano sobre todas as coisas, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Essa mensagem vai ser repetida, essa frase, essa grande ideia vai ser repetida em todas as mensagens, para que entre no nosso coração. E o livro de Jó, livro de Hebreus, a grande ideia do livro de Hebreus é: Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens, oferecendo redenção e esperança em meio às provações. Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens, oferecendo redenção e esperança em meio às provações. Vou colocar essa frase no grupo da igreja, vai aparecer no cartaz ali, vamos colocar no banner, vai estar sendo repetido aqui nas mensagens. Você tem que aprender essa frase, porque ela resume tudo o que o livro de Hebreus está ensinando. Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens. Daí você vai do capítulo 1 até o capítulo 10. Essa resume do capítulo 1 até o capítulo 10. Oferecendo redenção e esperança em meio às provações. Capítulo 11, 12 e 13. Se resume o livro de Hebreus nessa frase. E aqui eu dividi o livro de Hebreus, o livro todo, em 5 grandes seções. Abra comigo no livro de Hebreus. Logo, os versículos 1, 2 e 3, você traz todo o resumo do que ele vai explicar no livro. Veja o que ele fala no versículo 1, 2 e 3. Hebreus, capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Mas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter purificado os pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Veja que ele resume, ele vai dizer que Cristo é superior a tudo. Ele vai começar a descrever. Cristo é superior aos anjos, é superior a Moisés, é superior ao sacerdócio, tem um sacrifício melhor. Cristo é superior a tudo. Ele resume tudo isso aqui no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. Não existe um Jesus à parte de Deus. Jesus é Deus. Ele é a expressão exata de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus.
Então, um dos alertas do autor é, olha, não abandone a fé cristã, porque a fé cristã está baseada em Cristo. E Cristo é superior a todas as coisas. Se você for buscar qualquer outra coisa que você for buscar, essa qualquer outra coisa é inferior a Cristo. Qualquer outra coisa. E o autor vai dizer, olhe para Cristo. Olhe para Ele. E em todas as sessões, são 5 sessões ao longo da carta, são 5 grandes sessões da carta, e nas 5 grandes sessões você vai encontrar 2 coisas. Primeiro, ele vai estar sempre dizendo que Cristo é superior a alguma coisa, e depois de falar que Cristo é superior a alguma coisa, ele vai dizer, cuidado para não abandonar Cristo. Ele traz uma exortação. Você talvez diga assim, não, mas eu não vou abandonar Cristo. Eu não vou sair daqui agora e chutar a barraca e dizer, não creio mais no Senhor. Geralmente não é assim, mas geralmente são pequenos passos. São pequenos passos. Você começa negando alguma coisa, depois nega outra, não quero ir no culto, e o que importa é o meu coração, e não sei o quê, basta ir uma vez por mês, você vai esfriando, daqui a pouco você está apostatando da fé. E segundo o autor, ele vai dizer, olha, aqueles que apostatam da fé, aqueles que negam a fé, aqueles que experimentam a fé e negam a fé, para esses não há salvação. Não há. Nunca foram salvos. Mas o fato deles terem experimentado a salvação, ter experimentado a fé cristã, aspectos da salvação e terem abandonado, é como se estivesse crucificando Cristo de novo, e para esses não há salvação. Ele vai dividir esses 5 grandes sessões. Vamos passear um pouco na carta agora. Veja, a primeira grande sessão é o capítulo 1 e o capítulo 2. Depois dessa introdução que a gente falou, os capítulos 1 e o capítulo 2, ele vai falar que Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior aos anjos. Veja o versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. A Torá, lembra, esses irmãos eram irmãos judeus que tinham abraçado o cristianismo e que estavam sofrendo uma grande perseguição e estavam tentados a voltar para o judaísmo. Estavam tentados a abandonar a fé cristã e voltar para o judaísmo. Aquele tipo de pessoa que procura a igreja, as coisas não melhoram. Não, vim para a igreja, piorou minha vida, então vou voltar para o mundo. Era o que estava acontecendo com esses irmãos. Eram do judaísmo, abraçaram o cristianismo, houve uma grande perseguição e agora estavam tentados a voltar ao judaísmo. E a Torá, segundo a tradição judaica, e você pode ler isso também em Deuteronômio 33, a Torá fala que a lei foi entregue a Moisés por anjos. Os anjos entregaram a Moisés. Deus entregou, através de anjos, a lei a Moisés. Lá no Monte Sinai, foi entregue por anjos, e assim dizendo que Jesus é superior aos anjos, o autor afirma que a mensagem de Jesus é uma mensagem superior à mensagem que foi entregue pelos anjos. Olha, os anjos entregaram a mensagem a Moisés, entregaram. Cristo é superior aos anjos. Então, se aquela mensagem que foi entregue a Moisés era uma mensagem importante, tão mais importante é a mensagem dada por Jesus Cristo. E depois de dar esse aviso, depois de trazer essa exortação, fazer essa constatação, ele traz a primeira exortação. Veja aí no capítulo 2, no versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Por essa razão, veja que ele diz, por essa razão, porque Cristo é superior aos anjos, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegue às verdades ouvidas através de Jesus Cristo. Ate elas ao seu coração. Ande com elas. Mergulhe nelas, para que você não se desvie. Todo desvio, ele começa com um desvio da palavra de Deus. Todo e qualquer desvio, todo e qualquer esfriamento espiritual, começa você se desviando da palavra de Deus. Seja você não lendo, seja você negligenciando, seja você trazendo uma abordagem diferente daquela que as Escrituras autorizam, mas todas elas começam quando você foge da palavra de Deus. E o primeiro aviso vem exatamente desse ponto. Se Israel foi chamado para prestar atenção à lei, que foi entregue pelos anjos,
quanto mais eu e você devemos prestar atenção na mensagem que foi anunciada pelo Filho de Deus. Meus irmãos, nós prestamos atenção a tanta coisa, né? A gente dá crédito a tanta coisa no Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, televisão, novela, jornal. A gente dá crédito a tanta coisa. Basta aparecer no jornal do Fantástico hoje falando, sei lá, foi comprovado que usar camisa vermelha faz mal para a saúde. Aí ninguém mais usa camisa vermelha. Começa, deu ruim, Jacques. Deu ruim. Então, basta, aí a gente acredita nas coisas muito facilmente. Basta alguém dizer assim, olha, foi provado cientificamente, aí pronto, aí é o novo Deus, né? Foi provado cientificamente, é o Deus da nova era. Foi provado, e ciência nada mais é algo que é verdade hoje que não é amanhã. A ciência vai mudando, ela vai mudando, vai mudando, vai mudando. Coisas que são verdade hoje não são mais amanhã, alguém vai e desmente, e assim vai a ciência. Mas a gente não dá crédito à palavra de Deus. A gente não se apega à palavra de Deus. A gente não se agarra à palavra de Deus. A gente não acredita quando o Senhor diz, eu vou cuidar de vocês. A gente não acredita quando o Senhor diz, olha, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A gente não acredita quando o Senhor diz, olha, tragam para mim todos os dízimos e as ofertas e façam prova de mim, para ver se vai faltar alguma coisa para vocês. A gente não acredita. Duros o nosso coração, como era o coração de Faraó. Duro é o nosso coração. E o autor diz aqui aqueles irmãos lá, os hebreus, diz, olha, se apeguem à mensagem de Jesus Cristo. Ouçam a mensagem de Jesus Cristo. Confie na mensagem de Jesus Cristo. A segunda sessão está no capítulo 3 e capítulo 4. Se ele falou que Cristo era superior aos anjos, e os anjos entregaram a mensagem a Moisés, ele vai dizer, olha, Cristo não é só superior aos anjos, mas ele também é superior a Moisés, ao grande legislador. Veja aí no capítulo 3, versículo 3, ele diz, no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. O autor segue argumentando que Jesus é superior a Moisés, que libertou o povo de Israel, guiou através do deserto e construiu um tabernáculo, construiu uma tenda. Aí quando você lê o capítulo 3 e o capítulo 4, você vai ver que ele está falando que Jesus também é o líder do seu povo. Só que ele não construiu uma tenda. Ele não construiu apenas uma tenda, ou um templo posteriormente, com Salomão, mas ele construiu todo o universo. Olha, vocês dão crédito, vocês respeitam alguém que construiu uma tenda? Olhem para aquele que construiu o universo. Aquele que tem o universo na palma da sua mão. Ele vai recontar a história de como os israelitas se rebelaram contra Moisés no deserto e perderam a chance de entrar no descanso que Deus tinha preparado para eles. Aí aqui vem o segundo aviso. Veja o versículo 7 até o versículo 9 do capítulo 3. Por isso, ele diz, olha, por isso, Cristo é superior a Moisés. Cristo construiu muito mais do que Moisés. Por isso, ele diz, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, é o que ele vai dizer. É um aviso. E esse é um perigo terrível, meus amados irmãos. É você escutar mensagem após mensagem, domingo após domingo, e isso não produzir diferença alguma na sua vida. Se o seu coração não vai amolecendo, ele vai endurecendo. Ele vai endurecendo. O nosso problema não é fé. O nosso problema não é. Jesus falou sobre isso. Só que o problema de vocês não é fé. Os apóstolos falam, Jesus, olha, dai-nos fé para perdoar. Eles falam, olha, tem que perdoar. Se alguém pecar, eu tenho que perdoar 7 vezes. Jesus disse, não, 7 não, 70 vezes 7. Aí logo de cara eles disseram, não, então se aumenta a nossa fé. Aí Jesus, olha, o problema de vocês não é fé. O problema de vocês é obedecer. Aí ele conta aquela parábola do servo inútil. Aí ele conta a parábola, o servo inútil fez tudo o que o seu senhor mandou. O problema não é fé, porque se a fé for do tamanho de um grão de mostarda,
já é suficiente. Agora, obedecer, aí já é mais difícil. Então, nosso problema é o coração duro em obedecer. Aí essa é a exortação aqui nesse capítulo 3 e capítulo 4. Cuidado. Se Jesus é maior que Moisés, maiores são os riscos de nos rebelarmos contra Jesus. Maiores são os riscos de não escutarmos Jesus. Se aquele povo no deserto deixou de entrar no descanso, porque se rebelou e não escutou Moisés, quanto mais eu e você ao escutarmos uma mensagem muito superior à de Moisés. Que risco nós corremos? Esse é o segundo grande aviso. Ele continua nos capítulos 5 até o capítulo 7. Ele vai dizer, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés que recebeu a lei dos anjos, e na lei que Moisés recebeu, ele estabeleceu uma figura para ser intermediador entre Deus e os homens, e essa figura era o sumo sacerdote. Aí o autor vai dizer, Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, e Jesus também é superior ao sumo sacerdote. Ele é o supremo sumo sacerdote. Nos capítulos 5 até o capítulo 7, o autor vai comparar Jesus com os sacerdotes de Israel, que vinham da linhagem de Arão. Sacerdote, o sumo sacerdote, o papel dele era representar Israel diante de Deus. Ele oferecia sacrifícios pelos seus pecados e pelo pecado do povo. Só que ele tinha que fazer isso ano após ano. E só entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. E tinha que oferecer sacrifícios por si e sacrifícios pelo povo. Era um sumo sacerdote com defeitos morais. Era necessário, o autor vai argumentar, é necessário algo diferente. Não pode estar certo, sangue de bodes não pode justificar uma pessoa. Se você tem que fazer todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, está claro que isso não funciona. Tem que ter um sacrifício, que seja um sacrifício de uma vez por todas, de um sumo sacerdote que faça isso de uma vez por todas. E esse sumo sacerdote que fez isso de uma vez por todas, ele vai dizer, é Jesus. Jesus é o supremo sumo sacerdote. Mas Jesus não veio da linhagem de Arão. Lembra? Todos os sacerdotes vinham da linhagem de Arão. Tinha que ser da família de Arão. Ao invés disso, Jesus era um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá no Salmo 110 fala que o sacerdote rei viria da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ele aparece lá na história de Abraão. Por isso que eu disse, quando você estiver lendo Hebreus, você vai ver que vai falar muito do Pentateuco, e você volta para ler o Pentateuco. Volta para ler o Pentateuco, porque Hebreus, ele tem algo que é fantástico no livro de Hebreus. Sabe aquela discussão, às vezes, infundada e tola e boba, às vezes, de que, o Antigo Testamento você tem um Deus irado, o Novo Testamento você tem um Deus de amor. O Antigo Testamento passou, agora o que vale é o Novo Testamento. São duas obras separadas? Não. A Bíblia é um único livro. Está contando uma única história. A história de como Deus está salvando um povo para a sua glória. E o autor e o personagem principal dessa história é Jesus Cristo. E a carta aos Hebreus faz exatamente isso. Olha para o Antigo Testamento e diz, olha onde Cristo estava presente no Antigo Testamento. Você vai lendo lá o livro de Levítico e acha que é só lei, e o autor de Hebreus disse, não, é você que está lendo de forma errada, é você que está lendo desatento, é você que está lendo displicente, porque Cristo está aí. Esse texto está falando de Cristo. Se você acha que está falando de bode, de sangue, é porque você não está prestando atenção. Mas esse texto está falando de Jesus Cristo. É isso que o autor de Hebreus faz. E esse é o ponto importante aqui nessa sessão. Jesus é o maior sacerdote rei. Ele é moralmente impecável. Ele está eternamente disponível, não é uma vez por ano, mas agora o véu do templo se rasgou. O caminho, nós temos livre acesso ao Pai agora. Ele é superior a qualquer outro mediador. E ao falar isso, ele traz o terceiro grande aviso. Veja Hebreus capítulo 6, o aviso, versos 4 até o 6. Ele diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim,
é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a zombaria. Ele está dizendo, olha, se Cristo é um sumo sacerdote superior, e aquele sumo sacerdote lá de Israel entrava uma vez por ano nos santos dos santos, tinha que primeiro fazer sacrifício por si, para depois fazer sacrifício pelo povo. Era um pavor danado para poder entrar lá no santo dos santos. Imagine se você negligenciar a Cristo, que é o supremo sumo sacerdote. Não tem como ter salvação. A única salvação é em Cristo Jesus. Quem for tratar esse texto aqui, talvez seja o texto mais difícil da carta aos Hebreus, seja esse. A gente estava fazendo a separação, tive cuidado, que ou caísse para o pastor Santo, ou caísse para o pastor Rogério, esse texto. Texto difícil eu deixo para eles, fácil fica comigo. Ele não está falando de perder salvação, ele está falando que nunca foram salvos. Até experimentaram, até frequentaram, até experimentaram um pouco daquilo que é ser um servo do Senhor, mas nunca foram salvos e negaram a fé. Ele está dizendo, cuidado. Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo tem um sacerdócio superior. Ele chega na quarta sessão, capítulo 8 até o capítulo 10, ele vai falar agora que Cristo é superior aos sacrifícios. Os anjos que entregaram a lei a Moisés, Cristo é superior aos anjos. Moisés, que foi o grande legislador, construiu o tabernáculo, Cristo é superior a Moisés. Moisés instituiu na lei o sacerdócio, tinha um sumo sacerdote, Cristo é superior ao sumo sacerdote, e o sumo sacerdote fazia sacrifícios, e ele vai dizer, Cristo é um sacrifício perfeito. Ele é o Cordeiro de Deus, sacrifício feito de uma vez por todas. Não precisamos mais fazer sacrifícios. Veja o que ele fala em Hebreus capítulo 9, nos versos 11 e 12. Diz, quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote de bens já realizados, mediante maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não dessa criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Lembra da grande ideia que a gente falou no começo? Jesus Cristo é o supremo sumo sacerdote e mediador entre Deus e os homens. Oferecendo, ele diz agora aqui, redenção e esperança no meio das provações. Nessa sessão, ele fala que Cristo tem um sacrifício maior. É um sacrifício superior a todos os sacrifícios de animais que eram oferecidos no templo. Esses sacrifícios tinham que ser oferecidos constantemente, mas o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. E aqui vem o quarto aviso. O autor adverte os leitores da carta que se afastar de Jesus é como dar as costas para uma oferta grandiosa. É como dar as costas para o perdão de Deus. E ele pergunta, por que você faria isso? Por que você vai dar as costas para tão grande salvação? Por que você vai dar as costas para tão grande perdão? Por que você vai fazer isso? O sacrifício de Cristo é permanente. E é o fundamento da nova aliança, ele vai dizer, mencionada lá nos profetas, que é a nova aliança para tirar os pecados do seu povo. Aí, mais uma vez, você pode pensar, não, mas eu não vou abandonar a Cristo. Eu não vou dar as costas para Cristo. Será que não? Será que a gente não dá as costas para o Senhor? Para esse Senhor das Escrituras, esse Senhor revelado nas Escrituras, será que a gente não dá as costas para Ele, quando as coisas apertam para a gente? A gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, tenta resolver as coisas do nosso jeito. A gente não quer escutar a palavra do Senhor, não quer meditar na palavra do Senhor. Será que a gente não tem dado as costas para o Senhor? Essa é uma advertência que o autor faz. A sessão final vai dos versos do capítulo 11 até o capítulo 13. E essa sessão final é o grande desafio agora para seguir Jesus. Depois de ele falar tudo isso, Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é um sumo sacerdote superior, ele tem um sacrifício perfeito. Não sejam contados entre aqueles que desanimam, aqueles que desistem, mas aprendam
a disciplina do Senhor, e eu vou dar exemplos para vocês. Ele, capítulo 11 todinho, você tem os heróis da fé, não é? Tem lá, capítulo, não eram homens e mulheres moralmente perfeitas, não eram pecadores como eu e você. Você vê a lista lá, você vê lá juízes lá, tem gente lá que você olha assim, não, esse camarada, eu sou melhor do que ele, você deve pensar, eu sou melhor do que esse cara. Mas eram pessoas que tinham esperança na fé, tinham esperança no descendente, tinham esperança naquilo que Cristo ia fazer. Essa sessão agora, dos capítulos 11 até o final, é a sessão final, é o grande desafio para seguir Jesus. Olhando para o todo, olhando para os receptores dessa carta, para aqueles irmãos que ouviram a primeira vez essa carta, olhando para o todo, eles iam encontrar que Jesus é a palavra de Deus. Eles iam encontrar que em Jesus eles têm esperança para uma nova criação, que em Jesus eles têm um eterno sacerdote, que em Jesus eles têm um sacrifício perfeito. Agora, devem seguir esses grandes modelos de fé. Veja o que ele fala em Hebreus capítulo 11, nos versos 37 até o 40. Veja o que ele diz. Versos 37 até o 40. Ele diz assim, depois de falar de todos os heróis da fé, né? Aí fala de Moisés, fala de Gideão, de Baraque, Sansão, Davi, Samuel, fala de vários heróis da fé, de Moisés. Ele diz assim no versículo 37, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. A gente gosta de lembrar de Sadraque, Mesaque, Abdenego, né? Que entraram na fornalha e saíram da fornalha, né? Aí alguém prega, olha, você está passando uma fornalha na sua vida, meu irmão. E Deus vai fazer que você passe da fornalha sem ter um único fio de cabelo da sua cabeça queimado. Aí tem gente que diz amém. Amém não, porque não é isso que o texto está dizendo. Não é isso que o texto está ensinando. Porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E aqui está dizendo que teve homens que foram cerrados ao meio, apedrejados, maltratados e não abandonaram a fé. Porque lá Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram, olha, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livre. Se não quiser, Ele não nos livra e Ele vai continuar sendo Deus. Esse é o ponto importante da mensagem. Esse é o versículo importante. Não é passar pela fornalha do fogo. Não é. Porque é difícil para Deus fazer um milagre? Não. Então, fazer com que eles não fossem queimados, para Deus não é difícil. Então, esse não é um ponto importante. Agora, convenhamos, é difícil para a gente confiar em Deus, é ou não é? Então, o milagre ali, muito maior, não está em eles passarem pela fornalha. O milagre muito maior está em eles disserem, se Deus quiser, nos livra, e se não quiser, não nos livra. Esse é o ponto importante. E aqui ele está dizendo, olha, foram cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, vestiram peles de ovelha, foram afligidos e maltratados. Imaginou? Se aparecesse aqui, olha, se você for cristão, vai acontecer tudo isso com você. Você acha que muita gente iria abandonar a fé ou não? Se o Senhor garantisse, se eu só estou garantindo aqui, se você for crente, se você for um cristão de verdade, você vai perder tudo que você tem, essa semana ainda. Muita gente ia abandonar, e eu não ia, provavelmente. Muita gente. Ele continua dizendo, versículo 38, o mundo, aí veja que coisa maravilhosa. Aí ele diz, o mundo não era digno deles. O mundo não era digno desses homens e dessas mulheres. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos eles, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização das promessas. Eles não viram com seus olhos a concretização das promessas. Deus prometeu uma terra para Abraão, ele morreu, ele não tinha terra ainda, mas ele acreditava que teria aquela terra. Esses homens aqui receberam a promessa do descendente, não viram o descendente, mas morreram na esperança do descendente, que é Cristo. Versículo 40 diz, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem
aperfeiçoados. É interessante que ele falou, olha, Cristo é superior aos anjos. Cristo é superior a Moisés. Cristo tem um sumo sacerdócio superior. Cristo tem um sacrifício superior. Esses homens andaram errantes. Eram homens que não eram dignos. Tudo isso aconteceu com eles porque Deus tinha previsto algo melhor para nós. Algo melhor para nós. Ele continua nessa parte, ele diz, olha, vocês devem permanecer fiéis a Jesus, confiando que apesar de todas as dificuldades e perseguições, Deus não vai abandonar o seu povo. Qual é a grande história da Bíblia, que a Bíblia está contando? Como Deus está salvando um povo para a sua glória. Essa é a grande história. E o autor de Hebreus está dizendo, dentro dessa grande história de Deus salvando um povo para a sua glória, eu e você devemos permanecer fiéis, confiando de que apesar de todas as dificuldades e perseguições, Deus não vai abandonar o seu povo. Esse é o grande ensinamento do livro de Hebreus. A grande ideia é que Jesus é o supremo sumo sacerdote, mediador entre Deus e os homens, oferecendo redenção e esperança em meio às provações. Algumas aplicações para a gente finalizar, aplicações rápidas. Nesse momento eu costumo dizer que a Bíblia toda aponta para Jesus, mas eu acho que se faz desnecessário falar que Hebreus está falando de Jesus, né? Eu acho que está bem claro que ele está apontando para Jesus. É muito claro que ele está dizendo que Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que tinha feito, que estava como sombra lá no Antigo Testamento. Jesus é aquele que traz isso de forma perfeita. Então nós devemos, à luz de uma visão geral da carta aos Hebreus, nós devemos fixar os nossos olhos em Cristo. Olhe para Cristo. Aprenda do Senhor. Não no YouTube, não no Instagram, não pelo que um pastor está falando, não por um livro qualquer, mas pela palavra de Deus. Mergulhe na palavra de Deus, leia os evangelhos. A Bíblia é um livro todo sobre Jesus. Leia as cartas pastorais, leia as cartas gerais, leia as cartas de prisões, leia o livro de Atos, leia o Apocalipse. Veja, tudo isso está falando sobre Jesus. Essa semana eu li Apocalipse e fiquei impressionado. Eu disse, quando comecei Apocalipse, eu botei na minha mente um filtro e disse, eu preciso ler Apocalipse entendendo que esse é um livro sobre Jesus. Esse livro está falando sobre Jesus. Impressionante, coisas que eu vi no livro do Apocalipse. Impressionante. E você pode fazer isso com qualquer livro das Escrituras. É um livro que está falando sobre Jesus. E o autor de Hebreus diz, fixe o seu olhar em Jesus. Não fixe em pastor, não fixe em denominação, não fixe o seu olhar em Jesus. Outra aplicação, de uma forma geral, é que renunciar, que somos chamados a renunciar à confiança em nossas próprias obras e confiar totalmente na obra consumada de Cristo. Não confie nas suas obras. Aqueles irmãos, de repente, podiam estar confiando no sacerdócio, no sacrifício, nos anjos, na Torá. Não confie nas suas próprias obras, confie em Cristo. Confie totalmente na obra consumada por Cristo na cruz. E, finalmente, persevere. Devemos perseverar em nossa fé, mesmo em meio às provações. Aqueles irmãos estavam passando por várias provações, sendo tentados a abandonar o cristianismo, voltar para o judaísmo, e o autor está dizendo, persevere, mesmo em meio às provações, confiando na promessa da vida eterna, e na redenção, e na esperança que o Senhor nos prometeu. Esses são os grandes ensinamentos no livro de Hebreus. De uma forma geral, uma visão rápida por cima do livro. A partir do próximo domingo, já com um pastor que vem dos Estados Unidos, ele vai começar a primeira mensagem, vários diretores, né? Vários diretores. O próximo capítulo vai ser dirigido pelo pastor que vem lá dos Estados Unidos, vai ser professor aqui na nossa escola também, vai dar um módulo, e ele vai estar pregando Hebreus capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Se hoje nós fizemos um voo panorâmico, nós olhamos a selva por cima, a partir do próximo domingo, a gente mergulha na selva. Pega o facão e começa a cortar lá as árvores e mergulhar dentro dos textos. Desafio você, anima você,
leia Hebreus. São 13 capítulos. Você lê isso de uma sentada. 13 capítulos você lê o livro de Hebreus. Leia o livro de Hebreus essa semana, eu tenho certeza que só com que você lembrado que parte do que você escutou hoje, você já vai ter uma leitura diferente na carta aos Hebreus. E a partir das próximas mensagens, você vai ter um olhar diferente de como Cristo é superior a toda e qualquer coisa que a gente tenha. E é toda e qualquer coisa mesmo. A gente vai ver ao longo da carta que Cristo é superior à sua família. Cristo é superior ao seu marido. Cristo é superior à sua esposa. Cristo é superior aos seus filhos. Cristo é superior ao seu trabalho. Cristo é superior ao seu ego. Cristo é superior a tudo isso. Não vale a pena abandoná-lo por absolutamente nada. Amém? Vamos orar.